E aqui estamos mais uma vez, TV Platão, no Facebook do Colégio Platão. Hoje, Tiago Valenciano com a gente, ele que é doutor em Sociologia, nosso convidado para conversar um pouquinho sobre política, para conversar sobre esse momento que o Brasil está vivendo, momento de crise política, né, Tiago? Momento bastante delicado. E daí, será que o Brasil tem jeito? Hoje, quando eu mandei, coloquei inclusive na chamada lá, né, no meu WhatsApp, no status do WhatsApp, o Thiago visualizou a chamada e mandou um kkkk, né? Como quem diz assim, olha, esse negócio aqui tá meio tenso. Pois é sobre tudo isso que a gente vai conversar. Então a gente sempre começa o papo convidando você a participar com a gente. Eu já vou abrindo aqui, né, nosso Facebook para a gente compartilhar também na rede. E você que está aí com a gente, já chegando, pode também compartilhar no seu Facebook, convidar outras pessoas para assistir. É sempre uma satisfação receber você. Deixa eu colocar aqui, assista ao vivo nossa conversa de hoje, né? Vamos lá, nossa conversa de hoje. Aqui na hora de digitar, que sempre fica um pouquinho mais complicado, né? O meu hoje não está fechando, vamos lá? E você pode compartilhar na sua rede. Assista ao vivo nossa conversa de hoje. O Brasil tem jeito. Vou colocar aqui essa chamadinha dentro do meu Face, compartilhando para que outras pessoas possam participar também, né? Olha só, já estamos ali, algumas pessoas chegando para participar, para acompanhar. E eu sempre convido você não apenas para fazer isso, né, para você compartilhar na sua rede pessoal, mas também para você mandar o seu oi, para você curtir, para você mandar pergunta, né? Esse é um papo bastante importante para entender o momento que a gente está vivendo. E às vezes você tem uma pergunta curiosa, né? Você tem uma curiosidade muito particular, você pode mandar a sua pergunta, vai ser uma satisfação receber você aqui no TV Platão, né? Compartilhar com o Tiago o seu questionamento. Bom, Tiago é um amigo muito querido, está visitando o Platão hoje justamente para essa conversa. Tiago, seja bem-vindo aqui ao nosso colégio, ao nosso papo pela internet, pelo Facebook. Boa tarde para você. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde, Ronaldo. É uma satisfação estar com vocês aqui no Platão hoje falando um pouco sobre política, né? A gente manda um kkk para dar risada também para deixar o ambiente mais descontraído, né? E falar de política no atual momento é bem tenebroso, então também tem que deixar as pessoas que acompanham a gente pelo Facebook, né, nessa live, deixar eles também um pouco mais tranquilos para enviar qualquer tipo de pergunta, porque falar de política é complicado, as pessoas às vezes tem medo, querem fugir da política, então é bom a gente dar uma descontraída para ver se a coisa fica mais tranquila também. E você cita um aspecto que é muito, muito curioso e que é típico do momento que a gente está vivendo. Se a gente já tinha uma certa resistência política, eu acho que a resistência política está muito maior, né? Você vai falar de política agora, ai meu Deus do céu, que coisa medonha, né? A gente está vivendo um momento meio assim, né? Porque falar de política também é falar do desconhecido, né? As pessoas acompanham a política normalmente no período eleitoral, mas elas têm bastante medo de falar dela durante o dia a dia, até porque é um assunto um pouco complicado, né? Entender a dinâmica da política, entender a dinâmica dos poderes políticos no Brasil, o sistema político nacional, o que é direita, o que é esquerda, por que a pessoa pode se candidatar ou não para determinado cargo, enfim, entender um pouco esse cenário todo é complexo e é uma atividade trabalhosa. Antigamente eu li o jornal lá, quando tinha 10, 11 anos de idade, o primeiro caderno que eu pegava para ler era de política. Minha mãe sempre pegava para ler o obituário, às vezes obituário, às vezes ela lia um pouco do que falava de novela, e meu pai caía na coluna de esportes. Hoje em dia, com o site de notícias, é mais ou menos a mesma coisa, né? As pessoas abrem lá um portal de notícias e vão cair diretamente na notícia esportiva, na fofoca dos famosos, na novela, no signo, no horóscopo, e a política ela vai ficando de lado. Então também acompanhar o noticiário político hoje em dia é uma tarefa complicada, e as pessoas têm medo de falar do assunto, porque ao mesmo tempo ele é desconhecido do grande público, ao mesmo tempo ele é complexo, e ao mesmo tempo ele traz um pouco de ojeriza, né? Falar de política hoje em dia só tem notícia ruim.
Então é um assunto difícil mesmo de ser abordado. E a gente tá meio cansado, né, de falar de Lula, de Michel Temer, de Eduardo Cunha. Olha só, né, esse bando de gente que tem tirado a nossa paz, deixado o nosso Brasil mais feio, né? Bom, mas Tiago, eu acho que é importante que as pessoas que estão com a gente conheçam um pouquinho quem é você, porque muita gente olha assim e fala, puxa, esse cara é bastante jovem, né? Uma pessoa jovem, e você realmente é um jovem pesquisador, já é doutor em sociologia, tem toda uma trajetória de pesquisa, fez o seu doutorado, seu mestrado na Federal do Paraná. Conta um pouquinho para a gente, porque eu tenho o privilégio de conhecer, de compartilhar contigo alguns momentos importantes, inclusive do seu profissional como comentarista, junto com a gente na época que eu estava na Bandeirantes. Também você esteve nas últimas eleições, participando na CBN como um dos convidados ali com o Gilson Aguiar, enfim, né? Tem toda essa trajetória, também é escritor. Conta um pouquinho pra gente quem é o Tiago Valenciano, para quem não conhece. É interessante, Ronaldo, que ainda bem que a gente está um pouco conservado pelo tempo, né? Quem me vê aqui deve pensar que eu sou um aluno ali do ensino médio, deveria até ter que vindo. Fugiu da sala de aula e veio para cá. Isso é bacana, né? As pessoas falam, pô, mas você é tão novinho, isso é ótimo, né? Sinal que meu futebol semanal está dando resultado, e sinal que a gente está conseguindo conservar um pouco, apesar de alguns cabelos brancos que estão surgindo aí já. Mas a minha trajetória, eu estou em Maringá há 12 anos já em Maringá. Eu mudei para cá com o vestibular, passei no vestibular de Ciências Sociais na UEM, me formei na UEM de 2005 a 2008, imediatamente comecei o mestrado em Sociologia ali na UEM, Ciências Sociais, de 2009 a 2011, e aí em 2011 me preparei, final do ano prestei a prova e comecei o doutorado na UFPR em 2012, 12, 13, 14 e 15, exato, e concluí em 2016 ali, em março de 2016, o doutorado em Sociologia na UFPR. Então, a minha trajetória acadêmica é basicamente essa, né? Ao longo dos anos, por conta da trajetória acadêmica, a gente é meio que obrigado a escrever. Então, nós temos que escrever artigos acadêmicos, enfim, publicar bastante, né? Para quem está para quem vivencia esse ritmo acadêmico sabe do que a gente está falando. Né? É um ritmo muito complicado, e para quem está no ensino médio aí, se dedicando, falando diretamente com os alunos do ensino médio, vocês vão ter que também ter um pouco essa rotina, nem que seja nos 4 anos de graduação, depois de profissional, aí talvez isso não aconteça muito. Mas para quem segue a carreira acadêmica, vai ter que se acostumar com isso daí ao longo dos anos. E aí eu comecei a escrever por acaso, publiquei minha dissertação de mestrado, depois escrevi um outro livro sobre uma coleção de santinhos eleitorais que eu tenho lá em casa, e aí fiz um último livro em 2015, ano passado eu publiquei só uma coletânea, fiz um livro sobre... que é intitulado Política Brasileira, Como Entender o Funcionamento do Brasil, junto com um parceiro meu, o professor Rafael Egídio, que é lá de Moarama. Então a gente fez um livro mais para explicar como que funciona a política no Brasil para as pessoas. Então foi um livro ali meio que ainda está disponível para venda e tudo mais. É um livro meio que serve para o aluno do ensino médio. Quase um guia. É quase um guia. Serve para o aluno do ensino médio, serve para quem está na graduação, serve para aquela pessoa que quer entender mais política. Então a gente trabalhou um pouco nesse sentido. E o livro veio nessa fase aí. Então, minha trajetória acadêmica basicamente é essa, né? Estou em Maringá esse tempo aí, trabalhei na Câmara Municipal como assistente legislativo um período. Depois na Assembleia Legislativa do Paraná. Na Assembleia Legislativa, e agora voltei para a Câmara novamente, né? Então a gente tem essa trajetória aí, sempre trabalhando com a política. Eu lecionei também no ensino superior, lecionei na Unifama, na Faculdade de Astorga, lecionei na antiga Faculdade de Alvorada, né? Agora mudou o nome, dei aula em pós-graduação, acho que em quase todas as faculdades particulares de Maringá, e estou no EAD do Sesumar, da Unicesumar, há 4 anos já que eu estou com eles no EAD, eu completei esses dias, aí 4 anos trabalhando com as turmas na educação à distância. Muito bem, quer dizer, então você que está acompanhando a gente, que está aí vendo nossa live, tem oportunidade de conhecer o Tiago, saber um pouco quem está falando sobre política com a gente. Bom, então vamos lá, pensar um pouquinho esse momento político especificamente. Eu apresentei no início da nossa conversa falando o seguinte: estamos vivendo uma crise política. De fato, podemos caracterizar o momento que a gente vive como uma crise política? Sem dúvida, né, Ronaldo? Falar de crise política é falar de instabilidade no cenário político institucional. A Câmara dos Deputados, desde a votação do impeachment da presidente Dilma, a Câmara acabou perdendo muito legitimidade,
porque o brasileiro que não conhecia o seu deputado passou a conhecê-lo, seja por aquela breve justificativa de voto, seja por aqueles discursos acalorados defendendo ou sendo contra o impeachment. Então a gente passou a ter um descrédito da Câmara dos Deputados que já era grande, maior ainda em relação ao perfil que os parlamentares acabaram apresentando ali, e levantou uma discussão importante para mostrar para as pessoas que votar para deputado federal no Brasil é importante, é um voto que tem seu peso e que tem seu fundamento. Além disso, é a insatisfação pública que as pessoas estão com o modo de fazer política no Brasil e também a insatisfação dos derrotados, né? Então, tem chamado aí, até critico um pouco as viúvas do Aécio, né? Ficaram um pouco chateadas com a derrota do candidato e agora descobriram que o senhor Aécio Neves é tão enrolado quanto o pessoal do PT. E aí isso acabou gerando uma maior instabilidade política ainda, né? Porque, veja bem, quem elegeu a chapa Dilma Temer acabou ficando contra o Temer por conta da traição que o Temer fez, né? Não dá para... É importante usar esse termo, Tiago. O que a gente teve, nós estamos questionando aqui se o impeachment foi justo ou não foi justo. Sim, não é essa a questão nesse momento. Não estamos aqui a favor da Dilma, não é essa a questão. Mas o que nós tivemos efetivamente foi um ato de traição do Michel Temer. Ou seja, houve uma conspiração por parte dele e de seu grupo ali, né? E a conspiração clara aí com os áudios do Joesley e seus amigos. Então, a gente vê que, de fato, o sentimento daqueles que diziam que era golpe e tudo mais, que tem o seu motivo de dizer, é por conta dessa traição que o Temer fez, né? Foi a pessoa que fez o arranjo com os deputados, foi a pessoa que articulava com a Câmara dos Deputados, que era a pessoa aliada da Dilma, ou seja, um vice de confiança. E aí, o que aconteceu com o Temer? De uma hora para outra, ele arranjou o impeachment da presidente e tomou o poder. E hoje ele também já nem está mais tão se sustentando assim, né? Saí agorinha para vir para cá e vi a matéria na internet falando que o DEM e o PSDB já estão articulando a queda do Temer e a tomada do poder. Quer dizer, seria a segunda tomada do poder seguida do PSDB e seus aliados num período aí de um ano e meio, não pelas vias eleitorais, assim pela via indireta. Então é uma crise mesmo, né? De fato, com tudo isso daí, a gente caracteriza que a crise política institucional e de confiança e de credibilidade que os políticos têm atualmente passa por todo esse problema. E essa é uma questão bastante curiosa, né? Quer dizer, esse grupo derruba a Dilma sob diferentes justificativas, inclusive da questão da corrupção, embora o impeachment não tenha ocorrido por corrupção, efetivamente, sim, mas pelas tais pedaladas fiscais, é importante deixar claro, né? Então nós temos essa questão efetivamente aí, que não é, né, a queda não é necessariamente pela corrupção, mas ajudou, né, sustentou também o desejo, a vontade, inclusive popular, pela queda da Dilma. Mas além disso, nós tivemos ali, por parte desse grupo, toda uma articulação para assumir o poder, e assumir o poder com a justificativa: vamos salvar o país agora do PT, né, e de todos os seus aliados. E agora a gente olha, e o senhor Michel Temer, que capitaneou isso, também está todo enrolado. E o interessante é que isso tudo acaba consumando a crise, né? Acabei de falar da crise e todo esse arranjo que foi feito em relação à tomada de poder do Temer, da sua equipe de governo, mostra de fato que a gente está num momento muito complicado, um momento delicado. O presidente está com 7% de aprovação popular, até ontem, hoje deve estar com 6,5%, 5%, 4%, cada dia... Historicamente, a gente lembra de alguma outra situação como essa, de uma aprovação popular tão pequena? E de manutenção do governo, raríssimos casos, né? O Temer, ele está mais abaixo da tabela do que quase que o São Paulo no Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente a gente tem que falar disso. Ele fala do São Paulo porque ele é tricolor, então difícil, ele aproveita para poder se justificar que o tricolor anda mal das pernas também. Mal das pernas. Mandou até o ídolo Rogério Ceni embora, olha só. Infelizmente, aí assim, a gente está numa situação para saber quem cairia primeiro, né? O presidente do São Paulo ou o Temer. Então a briga está muito grande, né? A gente tira sarro, brinca e tudo mais para deixar a conversa mais descontraída. Mas é verdade, né? É um momento terrível que a gente está passando. É um momento que ninguém mais acredita no presidente, ninguém mais acredita nos deputados, todo mundo quer renovação. E aí vem um dado interessante, que a parcela de renovação das eleições que devem acontecer no ano que vem, as eleições para deputado federal, deputado estadual, Senado, governo do Estado e presidente da República, passa pela população. Não adianta nada a população sempre reclamar, mas ela também tem a sua parcela de culpa.
A gente sabe que a porcentagem dos votos válidos para os eleitos representa muito pouco em relação ao Congresso. Não tem como se representar numa democracia representativa 100% da população. Claro. É claro que a gente vai ter uma maioria esmagadora que não é representada no parlamento. Muita gente fala, eu perdi o voto porque o meu candidato não foi eleito. Mas é um momento para a gente saber avaliar melhor esses candidatos. Não é ficar esperto em políticos que fazem trampolim, carreira política, que sai de um cargo, busca outro e disputa outro e só quer estar ali buscando o poder pelo poder. Ficar esperto se de fato, não insisto que a eleição legislativa lá é importante, porque ele pode caçar um presidente, o Rodrigo Maia pode virar presidente da República de uma hora para outra. Então é importante saber quem são os deputados federais que a gente elege e ver que se de fato o deputado federal ele é uma pessoa que está preocupado em legislar e fiscalizar o Poder Executivo e não necessariamente ser aquele deputado despachante que traz verba para a região, que é o auxiliador de luxo, despachante de luxo do governador do estado e do presidente da República. Precisa de dinheiro, chama o deputado. Chama o deputado. É engraçado isso. É uma tarefa importante do deputado de articular esse trabalho de emendas parlamentares e tudo mais. Mas a meu ver não é a atividade principal, né? O deputado tem que ser o E a maioria dos parlamentares tem feito muito mais esse trabalho de despachante, adorei o termo, do que qualquer outra coisa. E do que de fato fiscalizar as ações do presidente da República e de fato levantar os grandes temas que devem passar pelo parlamento, algo que não tem acontecido. Então é interessante a gente ficar de olho nas eleições do ano que vem, porque toda mudança política passa pelo parlamento, que é a casa que representa o povo. E necessariamente vai passar pela discussão dos possíveis presidenciáveis. Não tem como a gente afirmar hoje, o Lula está em primeiro nas pesquisas e ele tem a vantagem de ser eleito. Muita coisa está para acontecer daqui para o ano que vem. A gente ele pode até ser preso até lá. Olha só, gente. A gente está há um ano das eleições ainda, um ano e 2 meses aí das eleições do ano que vem. E muita coisa pode acontecer. Lá para afirmar, o Lula vai ser preso, ele não vai, ele vai ganhar, não vai, o Bolsonaro vai despontar, não vai, o Dória vai disputar, não vai. Não tem como, é um cenário muito aberto ainda e muito imprevisível para a gente dizer de fato quem é favorito ano que vem. E todo esse debate presidencial ele só se antecipou por conta da crise política que aí está. Né? Tudo bem, deixa eu só mandar um oi aqui para Mali Sertório, que está com a gente. Obrigado, Mali. A Fernanda Salles também está com a gente. Que dupla, parabéns. Obrigado, Fernanda. A Maísa Kageyama está dizendo aqui, traição, articulação. Por isso a política no Brasil não passa de troca de favores e favorecimento próprio. É cada vez mais difícil acreditar em políticos que trabalhem mesmo para o bem do povo. A fala da Maísa é de certa forma a manifestação de sentimento de quase todo o povo brasileiro, né? Hoje a gente se sente traído, a gente se sente frustrado ao ver o que tem acontecido na política. Mas você pontuou aí que toda essa troca do comando do país, do legislativo, passa pela consciência da população de escolha correta. Porque olha só, chamar a atenção das pessoas que estão nos acompanhando. Vamos imaginar que no ano que vem, nas eleições, o senhor Aécio Neves não saia candidato à presidência da República em virtude das denúncias, etc, né? Mas ele provavelmente vai disputar, quem sabe, a reeleição ao Senado. Se o mineiro votar nele, de alguma forma está dizendo, olha, eu aceito, eu concordo, eu aprovo esse tipo de prática que o senhor Aécio Neves está tendo. Exatamente, né, Ronaldo? Não só no caso do Aécio, mas todos aqueles que possam surgir aí na eleição do ano que vem, né? A gente vive falando de voto consciente, do que é votar bem, de votar em alguém que é capacitado. Muita gente fala, Thiago, você é a favor ou contra que político tenha curso para assumir o cargo? Você é a favor ou contra que político só tem que ter curso superior para disputar a eleição? De fato, assim, eu sou meio contra esse tipo de argumento, porque eu acredito que o político ele tem que representar de fato o povo, né? Ele tem que ser um pouco da parcela da sociedade. Né? Não tem como você criar critérios para que você escolha sempre os melhores e que forme uma alta casta que sempre vai comandar e necessariamente a prática política pode ser que não dê certo. Então é importante a gente ter cuidado, de fato, para conhecer o caráter, né? Não só a biografia do político, mas aquilo que ele se dispõe a fazer. Que o eleitor olhe se é um político carreirista, se é aquele que está lá há anos e pouco fez, se é aquele que está pulando de cargo em cargo, né? Aquele que quer sair de um cargo e outro somente buscando o poder pelo poder. De fato, o que ele tem de projeto para apresentar para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República e para o Governo do Estado e para a Presidência da República, né? O que ele tem a fazer para tirar o país do rombo, para poder fazer com que a economia do Brasil volte a alavancar, o que ele pensa em relação a temas polêmicos, se ele de fato se posiciona
Eu acho que a gente está num momento importante no Brasil, que a gente está saindo daquele debate clássico de que o político tem que estar bem com todo mundo, né? Aquele político do veja bem. Você pergunta para o político, você é a favor ou contra a criminalização do aborto? Ah, veja bem, pera lá, né? É porque ele já está tentando, né? Conquistar todo mundo, né? Ele quer conquistar aquele eleitor do centro ali, aquele quase que indefinido. Então é importante ter políticos que tenham seu posicionamento político claro, isso é importante no atual debate político que a gente passa. E que ele tenha a clareza em relação aos assuntos que ele defende. Se você é contra ou a favor a união de pessoas do mesmo sexo, se você é a favor ou contra a privatização, se você é a favor ou contra a redução de ministérios, se você... Até para a gente saber quem a gente está votando, né? Claro, tentar acabar com... E se sentir efetivamente representado. Sim, tentar acabar, na verdade, com esses mitos que a gente tem na política, de que o político tem que estar bem com todo mundo e gostar de todas as pessoas. Que é o político que pega a criancinha suja no colo, que é aquele que tira foto, é aquele que vai no bairro na época da eleição, aquele que tira foto só com manga arregaçada, para mostrar que ele trabalha, que ele está ali e tudo mais. Então a gente tem que entrar no momento da política no Brasil de que toda essa efervescência na rede social, que eu concordo, que eu discordo, que eu dou like, que eu coloco cara de bravo ou não, é importante para a gente tentar, e eu defendo bastante isso, para tentar aprimorar o conhecimento e o debate da política do Brasil. Acho que esse momento que a gente está passando é excelente para isso daí. Você que está acompanhando a gente, obrigado, né? A gente está percebendo aqui que está crescendo, né, a quantidade de pessoas que está assistindo a gente, né? O número de pessoas que estão assistindo, estão chegando outras pessoas. João Bosco dizendo, isso aí, Tiago, parabéns. Obrigado, João, pela participação. Laís Rocha, professor Tiago Valenciano, dando um show de política. Legal, obrigado a todo mundo que está chegando. Você vai chegando, vai compartilhando e comenta aí, né? A gente quer saber que você está aí assistindo, né? Tem várias pessoas aqui, ó, curtindo, coraçõezinhos chegando. Muito legal, muito obrigado mesmo pelo carinho, pelas pessoas que estão aí. E se você tem dúvidas, quer fazer uma pergunta, inclusive aquela pergunta que você gostaria de fazer para um analista político, a oportunidade é essa, né? O Tiago é um especialista em política, conhece o assunto, já escreveu livros sobre isso, né? Tem obras sobre o tema, é doutor em sociologia, tem discutido e estudado principalmente a ciência política e participa com a gente hoje, nos dá a honra, né, da presença dele aqui no TV Platão. Então todo mundo convidado a curtir, a compartilhar e também a mandar o questionamento. Bom, você citou algo que que talvez seja o sentimento que a gente nota no político, né? O instinto de sobrevivência. Quando você falou agora há pouco, olha, eu li agora há pouquinho que o DEM e o PSDB estão aí, quem sabe, articulando para derrubar o Michel Temer e ocupar o poder. Isso tem muito a ver com esses 7% de aprovação, Michel Temer, né? Porque quando a população não aprova, o político que está lá na Câmara, ele fala, opa, deixa eu pular desse muro, né, e ir para o outro lado, porque nesse momento o negócio não vai ficar bom para mim. A gente sempre recorre ao clássico, bom e velho, querido Maquiavel, para falar um pouco do que é política, né? Que política é a arte também de conquistar, manter e exercer o poder, né? Maquiavel nunca escreveu isso, mas ele deixava um pouco isso claro ali no Príncipe e nos outros trabalhos que ele escreveu. Por que a política vai ser a arte de conquistar, manter e exercer o poder? Porque de fato você precisa conquistar via eleitoral, ou via golpe, via traição, via impeachment, via o que for. Tem que conquistar o poder, tem que manter esse poder, ou seja, fazer com que ele seja estável e aprovado por pelo menos uma boa parcela da população, coisa que não está acontecendo com o Temer, e tem que exercer esse poder, ou seja, ampliar suas bases eleitorais, ampliar aquilo que ele espera ali para conseguir trazer até a sua equipe de apadrinhados políticos, de gente de confiança, ou até mesmo o seu grupo que ajudou a dar sustentação para que ele fosse eleito. Então, falar disso é mostrar que o político de fato busca esse instinto de sobrevivência, se manter no poder e trazer mais gente para se manter no poder, manter esse instinto de sobrevivência, né? Eu indico que o pessoal do ensino médio e os alunos do Platão leiam Maquiavel, porque ele é até quase um tratado ali de relacionamento humano, né? Se você está com uma disputa com alguém, ele acaba explicando isso para você, né? Eu brinco que ele é um livro transversal, né? Quase que um código de vida aí para muitos assuntos. Porque ele não fala só de política, né? Ele fala também como, quase que um livro assim para mostrar como que a gente faz para entender a natureza humana. Então é interessante olhar o Maquiavel sobre esse aspecto, porque a natureza humana fica muito clara na política. Seja
nos seus bons momentos, que é a conquista daquilo que a população pede, daquilo que a população constrói junto, ou seja, nos seus momentos mais tensos, né? Que são aqueles momentos de que o ser humano trai, né? Não trai só a sua esposa, a sua companheira, o seu companheiro, enfim, trai a confiança da população. É o momento que o ser humano arma alguma coisa para tentar derrubar aquele outro que sempre foi seu parceiro. É o momento que o ser humano faz de tudo para atingir aquilo que ele quer. Então, o Maquiavel mostra muito isso lá no seu livro e isso acaba se transpondo para a política. Isso não é claro da política, né? A política é uma coisa suja, né? A vida para algumas pessoas é uma coisa muito suja. Esse tipo de jogo, inclusive muitas vezes de traição, ocorre na empresa, na sala de aula, sim, ocorre dentro de casa, né? Então são dinâmicas que lamentavelmente ocorrem com muita frequência. E no caso do governo não é muito diferente, né? A gente tem notado isso muito claramente. Mas a gente estava falando aqui da possibilidade até de gente trocar de lado, né, nesse jogo com Michel Temer. Mas você falou aí, utilizando inclusive como referência o Maquiavel, a conquista do poder, a manutenção e o exercício do poder. Nesse momento, o senhor Michel Temer se sustenta apenas com sua base de apoio no Congresso Nacional, porque se dependesse, acho que da maioria das pessoas, ele já tinha caído fora, né? A gente não tem a rua se manifestando, mas acho que o desejo da população nesse momento é que ele saia. O desejo das pessoas, é claro que ele parta daqui para algum outro lugar que não seja o espaço que ele está, né? Até porque aqueles que acreditavam, né? A população também acaba sendo um pouco ingênua, né? Achando que tirar a Dilma resolveria todos os problemas do Brasil. Não vai resolver os problemas da noite para o dia, né? Ninguém é mágico para chegar e falar, olha, eu vou tirar um professor aqui da sala de aula do Platão e vou resolver todos os problemas da educação dos alunos. Não vai resolver, né? Um problema ainda mais complexo, que é o caso da presidência da República, é um problema muito difícil de ser resolvido. Então, o Temer ele não se sustenta mais justamente por isso, porque até aqueles que achavam que ele poderia fazer um governo tampão, e todo mundo acreditava que o Temer seria o novo Itamar Franco, que tomou o governo depois da queda do Collor, e relativamente até se sustentou ali até o final, conseguiu resolver o problema da economia. Saiu com uma boa aprovação. Saiu até o final do Itamar Franco. Aprovou o plano real. Deixou a sua marca, ainda que seja aquele grande topete dele, conseguiu deixar a sua marca, enfim. Saiu com tranquilidade, depois virou senador da República por Minas Gerais e tudo mais. E as pessoas achavam que o raio cairia 2 vezes no mesmo lugar. Mas esqueceram de ver que não dá pra gente... Muitas coisas surgiram na época do impeachment da Dilma, tentando comparar impeachment da Dilma contra o do Collor. Isso vai se repetir? Não vai. São momentos diferentes, são parlamentos diferentes, são oportunidades diferentes da história política do Brasil. Né? Não tem como você revisitar a história política e repetir da mesma forma, as mesmas condições e no mesmo local. As pessoas falam muito isso em eleição, né? Aqui em Maringá, por exemplo, o prefeito tal ganhou a eleição porque ele repetiu aquele outro prefeito. Não repetiu. São momentos diferentes, são histórias diferentes. Né? A política ela tem uma alta taxa de rotatividade, por isso que ela muda bastante. Então é difícil a gente dizer que vai se repetir, que vai dar certo, que vai acontecer. E o Temer, a ilusão do Temer passa um pouco por isso. Né? As pessoas achavam que ele ia... Aqueles que acreditavam um pouco nele achavam que ele ia fazer um ótimo governo e ia se manter. E aí esse descrédito dele, infelizmente, acaba gerando essa instabilidade que a gente tem no Brasil. Né? Pode dormir com o presidente e acordar com o presidente da República sem saber quem seja ele. Né? O grande drama é que esse momento tem se arrastado. Né? A gente falou, estamos sim, né, vivendo uma crise política. Mas é uma crise política que não começa agora, que não começa com o impeachment. É uma crise política que começa em que momento, Thiago, na sua opinião? Bom, começa, na verdade, acho que com o resultado das eleições de 2014. Né? Acabou a eleição da Dilma, a primeira reação das pessoas na rede social era: essa mulher ganhou. Meu Deus, essa mulher foi eleita. Nossa, de novo ela. Mais uma vez o PT. Foi roubado. Precisamos do voto impresso. E aí começou toda essa indignação nacional. Até porque essa indignação veio um pouco das viúvas do Aécio, né? Veio também... Faltou um pouquinho da parte dele, aquela coisa meio de saber perder? Sim, faltou um pouco, né? Faltou um pouco da parte dele disso, e faltou um pouco dos eleitores que acreditaram nele de dizer o seguinte: olha, infelizmente a gente perdeu, vamos unir as forças e vamos tentar resgatar o país ou tentar melhorar o país de alguma forma. Né? O professor Rafael Egídio, que escreveu esse livro comigo aí, o Política Brasileira, ele fala muito do sentimento de torcedor que existe no futebol, na política do país. E a gente é quase que um torcedor, né, quando fala de política.
Quer ver o maior torcedor, ele está em cidade pequena. Pega qualquer cidade aí de 5, 6 mil habitantes, vai ter eleição, é o vermelho disputando contra o azul, é o amarelo contra o laranja, é a borboleta contra a arara, é o fulano de tal contra tal, é a disputa de pessoa tal contra tal, é o sentimento de torcedor. Ninguém está preocupado com a cidade, com aquilo que cada governante se propõe a fazer, mas sim quem vai ganhar a eleição. E aí acabou a eleição, parece que as pessoas fazem isso aqui, ó. Elas cruzam um braço e esperam a coisa acontecer. Infelizmente, e aí que vem um pouco da minha esperança aí, de que as coisas possam melhorar na política do Brasil a partir do momento que a gente comece a aproveitar essa efervescência das redes sociais para começar a discutir a política nacional e ver que a responsabilidade nossa é de cada dia. Essa é o trabalho de todo mundo. Né? Mas na rede social a gente parece que ainda é mais torcedor, né? Parece que a rede social, né? A gente está aqui inclusive fazendo uma transmissão nesse momento pelo Facebook, né? Mas parece que nas redes sociais se potencializou, né? Se amplificou essa sensação do eleitor torcedor, né? Dessa disputa por quem está certo, quem está errado, e de maneira muito assim, ou eu sou preto ou eu sou branco, ou eu sou vermelho ou eu sou azul. Exatamente, né? Quase que a disputa do antigo clássico do café Maringá-Londrina, né? Os maringaenses não podem ver os londrinenses não podem ver os maringaenses, né? Quase que um fla-flu diário. E infelizmente a política não pode ser tratada com um clima de fla-flu. Não é quem ganha e perde. Quem perde sempre vai ser o eleitor, sempre vai ser a população, sempre vai ser o contribuinte. Até porque fora dos holofotes, no cafezinho, todo mundo lá em Brasília se dá as mãos, né? Claro, exatamente. Então é muito complicado a gente ficar nesse clima de torcida, essa disputa eterna. É importante que, nesse momento, eu espero que isso fique aí como um recado, uma mensagem positiva nossa aqui, isso fosse um conselho bom para ser dado, que as pessoas passem a olhar a política do Brasil não só como essa disputa eterna e dada em rede social, mas sim que compareça à Câmara quando for votar um projeto importante, que pressione o prefeito quando for necessário para aprovar algum projeto, alguma obra que a prefeitura vai realizar, que pressione os políticos da sociedade e cobre ele como se fosse uma pessoa que estivesse a serviço da comunidade, não necessariamente como uma pessoa que está ali e que fosse bajulada, né? A gente está naqueles momentos de rede social que todo mundo posta lá. Fora Temer, fora não sei quem, fora todos, porque eu não tenho político de estimação. Você viu a fala da vez, não tem político de estimação, mas o político chega na cidade, a primeira coisa que a pessoa faz é tirar uma selfie com ele. Então, o político não é ídolo, o político é uma pessoa que foi contratada por um período de tempo determinado que está ali para dar resultado. Ele é uma pessoa que tem que dar serviço. Adorei essa, eu tenho que dar resultado. Tem que dar resultado para as pessoas, para a sociedade. Para todos nós, porque ele não está ali. Essa fala do político de estimação é muito engraçada, né? A gente veio daquele fulano de tal não me representa das redes sociais, passou por aquele que vem para a rua, depois agora está com essa história do político de estimação, agora está um termo que está crescente nas redes sociais, indignação seletiva. Que fulano de tal se indigna por um motivo, aí o outro vai lá e fala, estou chateado com a sua indignação seletiva, onde já se viu você ser contra isso, porque você tá vendo aquela sua foto lá atrás, você defendeu esse cara que tem indignação contra tal e tal. Então quer dizer, as pessoas ficam naquele debate ali, que de fato é muito vazio, né? Um pouco proveitoso e que de fato muda alguma coisa na política municipal, na política estadual e na política nacional. As pessoas não querem tirar a bunda da cadeira e ir lá manifestar, quer ir lá fazer alguma coisa de fato proveitosa, né? Então, infelizmente a gente já melhorou muito em vista do que estava, mas a gente pode avançar ainda mais, né? Tudo bem, pra gente, já temos aí mais de 30 minutos de conversa, 33 minutos de conversa, olha só, passa rápido, o papo tá uma delícia, adoro falar de política, né? O Thiago também, então o negócio aqui vai longe. Bom, mas a gente precisa já, né, até agradecendo você que já está se sustentando aí há mais de meia hora com a gente, nosso muito obrigado. Mas a grande pergunta que eu coloquei, inclusive, né, e brinquei com isso no começo da conversa tá, diante desse cenário todo, Brasil tem jeito? Bom, eu vou falar da minha sensação. Pelo menos no curto e médio prazo a coisa não se resolve. Essa é a sua sensação, Thiago? Assim, é muito difícil a gente achar que em 2018 vai vir aquele clássico personagem da história política brasileira, que é o sebastianismo, né? Aquela história de que vem o Dom Sebastião e salva tudo na nossa vida, aquele político salvador, aquele cara que tem os dons extraordinários do Weber, né? O carisma, que vem e toca lá com a sua mão ungida e que vai mudar totalmente a história política do Brasil. Não vai mudar, né?
De fato, isso passa muito pela responsabilidade da população em saber fiscalizar, em dar de olho, em cobrar, em saber levantar um debate sadio, não um debate vazio. Por isso que eu continuo a insistir que o caminho é que as pessoas conheçam como está a política hoje e queiram, a partir daí, tentar fazer algum tipo de mudança. Né? A gente fala muito de reforma política, mas as pessoas não buscam entender o que é reforma política, até porque elas não conhecem como funciona o sistema político do Brasil. Então vejo que é uma reação em cadeia, né? Uma coisa puxa a outra, e por isso que é um assunto muito complexo, porque não dá pra gente falar de política só disso. São várias coisas que puxam e a gente espera que os novos alunos que venham aí no ensino médio possam alterar um pouco essa realidade. Né? E tem um detalhe, né? Se a gente pensa para 2018, olhando inclusive nessa lista que nós temos atuais de pré-candidatos, o cenário não é dos melhores, né? A gente ainda tem observado talvez poucos nomes ali que talvez tenham essa característica que me parece que talvez seja fundamental para 2018, que é desse sujeito que não tem um passado tenso, né, com denúncias, para não se enrolar logo de cara com denúncias de corrupção, e nem gente que tenha esse tom mais conciliador, que a gente vai precisar no Brasil, que está extremamente dividido. Né? Exatamente, né? E aí vem o papel de novo da rede social. Né? A gente estava vendo agora aqui antes de vir para cá, que há um mês atrás o Ibope divulgou uma pesquisa que pela primeira vez a rede social talvez seja algo que mais influencie na decisão do voto de alguém do que a conversa com os amigos, do que o programa eleitoral, do que o bate-papo na rua e do que o parente. Pela primeira vez a rede social ganhou isso em primeiro lugar como o que mais influencia de todos os outros caminhos que a gente tem para tentar racionalizar e definir o voto. Então, de fato, essa discussão de rede social vai pesar bastante e, de fato, os políticos vão entrar cada vez mais na nossa timeline para poder mostrar aquilo que eles têm feito, aquilo que eles têm de proposta para o país. Né? Na verdade, eles mostram muito mais aquilo que eles gostariam de ser do que necessariamente aqueles que eles efetivamente são. Né? E aí, então, o jogo da aparência é o jogo predominante na política. Infelizmente. Tiago, eu quero te agradecer pela disposição de ter vindo até o Platão conversar com a gente. Foi uma satisfação recebê-lo. Sempre muito sucesso para você. Espero que outras vezes você venha aqui conversar com a gente. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Eu jamais nego qualquer empreitada para falar de política, de qualquer partido, de qualquer lado, porque eu acho que é importante a gente aprimorar o debate. E fico mais feliz ainda de vir falar para uma instituição de ensino médio, basicamente, né, que é onde a gente entra mais aí com a sociologia e política. Eu lecionei 6 meses da minha vida só no ensino médio, pouquíssimo tempo, mas são os melhores alunos que tem, são os mais gratos, os mais amigos dos professores. É o melhor momento que tem falar com gente do ensino médio, talvez aí esteja, de fato, aquele velho clichê de que talvez aí esteja o futuro do país novamente, a gente batendo de novo nessa tecla, né? Legal. Tiago, muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Mas olha só, antes de terminar a conversa de hoje, quero fazer um convite muito especial para você que está aí ao vivo, para que você convide outras pessoas a ficarem de olho aqui no Facebook do Platão, porque a partir de segunda-feira, não vai ser na quinta, vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A partir de segunda-feira, nós vamos ter todo final de tarde aqui no Facebook do colégio uma conversa sobre as obras literárias que estarão sendo cobradas, né, que serão cobradas no vestibular da UEM. No domingo que vem, sem ser esse, no outro domingo, começa o vestibular da UEM. São 10 obras literárias que serão cobradas no vestibular. Tem muita gente, claro, que em virtude da correria não consegue às vezes ler todas as obras, às vezes leu já faz tempo e precisa relembrar. Então a gente vai ter um papo a cada dia aqui para relembrar 2 obras, falar um pouquinho da importância e ajudar os nossos alunos e alunas que vão disputar uma vaga na universidade a relembrar dessas obras literárias que serão cobradas na UEM. A partir de segunda-feira. Então avisa todo mundo para que esteja com a gente aqui no TV Platão. Nós vamos fazer um especial na semana que vem, ao longo de toda a semana, para tratar dessas obras. Um abraço a você, a gente se fala.